Ok, pronto. Então, boa tarde a todos. Hoje, 23 de março, 13h45. Peço desculpas pelo enorme atraso. Os dois fones de ouvido deram problema, meu computador também, o vizinho também, mas vamos lá. Eu pedi para o Abner compartilhar a tela e mostrar a atividade dele. Muito obrigado, Abner. Novamente, gostei bastante da sua estrutura. Gostei bastante que você voltou ao primeiro exercício e também arrumou as coisas lá, né? Compartilhou comigo. Isso é bom para vocês, né? À medida que a gente for avançando, podem retornar aos casos anteriores e arrumar lá. Alguém aqui falou do coeficiente de correlação. A gente vai falar disso daqui a pouco também. Tem alguns slides sobre isso. Estou aqui ligando mais luz, que acho que está escuro, né? Pronto. Agora ficou legal. Deixa eu compartilhar a minha tela. E... carregando. Pronto. Então, essa é a nossa aula 5. Deixa eu fazer uma pausa. Eu consegui ver o filme. Vi no final de semana. Achei muito legal. Até a parte que eles fazem umas ligações, para quem já viu vai lembrar. Eu achei que estava interessante, mas estava muito lento. Mas, nossa, depois dessa parte em diante, fica muito legal, muito animado o filme. O final também achei excelente. Não vou dar spoiler para quem não viu. Vale a pena, tá? E aí, no final, se alguém quiser trocar alguma ideia mais específica sobre o filme, a gente conversa. Eu queria falar, mas pelo atraso, eu vou passar por essa parte, tá bom? Tá. Nas últimas aulas, o que a gente viu? Geração de números aleatórios. A gente vai usar bastante isso aqui ainda. A gente viu que vocês podem usar diferentes geradores para isso. Esses geradores recebem uma semente, que é um número que vai inicializar o processo, e dada a semente, essa sequência é sempre a mesma. Essa sequência de números aleatórios gerados, ela vai obedecer uma função de distribuição de probabilidade. Então, quando a gente visualizar a frequência com a qual cada intervalo ali, cada bin aparece, a gente pode ver que é algo uniforme ou é uma gaussiana, a gente pode controlar isso. A gente viu um pouco de estatística descritiva, vocês já conheciam várias medidas, mínimo, máximo, média, variância, desvio padrão, moda. Fizeram visualização, diversos tipos de opções, discutimos um pouco de geometria, média móvel, para promover suavização dos dados. Alguém, eu não lembro quem, mas fez um exercício genial de usar a média móvel em cima do ruído. Uma coisa que eu não tinha pensado em fazer, para o ano que vem já vou incorporar como atividade mesmo. Quando cada um for mostrando, eu peço para que quem fez isso explore isso na sua fala. Vimos o cálculo de π por uma ideia de Monte Carlo, que vocês ainda nem sabem direito o que é. Acho que na semana que vem eu já vou comentar. Pensamos um pouco sobre aquele problema de jogar um dado 2 vezes ou jogar 2 dados simultaneamente, se há alguma diferença. E discutimos um pouco sobre responsabilidade científica na hora de apresentar alguns dados. Algumas coisas são não aconselhadas, como exibir um gráfico começando a escala do eixo Y não no zero, né, para fazer esse tipo de comparação. Outros casos, depende. Assim, não é nada imoral, nem ilegal, nem imoral, depende do que você quer evidenciar. E aí, eu fiz um comentário sobre o Boxplot que estava errado. E estava trivialmente errado, né? A pergunta foi sobre aqueles pontinhos que estão fora aqui desse intervalo, que são os outliers. O que acontece? Eu comentei lá, eu acho que foi isso que eu comentei, que aquilo equivale a 5%. Então, pega o menor 5% e o maior 5%, isso aparece ali. Isso não é verdade, porque nem sempre aqueles caras aparecem. Se fosse uma porcentagem, sempre deveria aparecer. Eu estava com 5% na cabeça por uma coisa que vocês vão entender na próxima aula.
na aula de teste de hipótese. Tem a ver com aquele alfa que vai ter origem, vai ter ligação também com p-valor. Eu estava preparando aquela aula e fiquei com aquilo na cabeça. Tá? Falha minha. Como é que funciona? Imagine esse conjunto de dados aqui. -2, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Quando a gente representa o box plot, aquele segmento mais escuro no meio é realmente a média. Então, você vai ter ali o segundo quartil, então você distribui os seus números em 4 intervalos de mesmo número de elementos, não exatamente o mesmo tamanho, né? E aí você coloca os elementos ali dentro. Você vai encontrar na parte de baixo o primeiro quartil, na parte superior o terceiro quartil, e essas barrinhas, o que elas vão representar? A gente vai definir aqui um intervalo entre os quartis, que no caso aqui é o 12. Como é que funciona? A gente saiu aqui do -2, né? E fomos -2 até 6. Tá? De -2 a 6, a gente tem o quê? Tem uma amplitude de 8, né? Quantos elementos a gente tem aqui? 3, 6 e 7. Esse -2 está um pouco deslocado, né? E a gente tem essa distribuição. Ok, o que é que a gente vai calcular aqui? A gente vai distribuir esses números como se eles fossem uma normal. Na verdade, não é como se eles fossem. Se houvesse uma normal, a normal se comportaria assim. 50% dos valores estariam aqui dentro. Realmente, né, se é um Q3 menos o Q1, esse espaço aqui é de um Q2. Estaria 50% dos elementos. Tem uma sobra para cada lado. Essa sobra não é exatamente um quartil, porque senão a gente zeraria a série. A gente para um pouquinho antes. Então, vai sobrar a gente aqui na nossa distribuição normal. Vocês veem que aqui tem uma parte da figura que não está pintada de azul, tanto na parte menor quanto na parte maior. Esse cara a gente define por uma ideia de o que é um outlier. Então, assim, é um elemento que está fora do que está sendo considerado. Tá? Então, se a gente tem uma distribuição, ele está muito diferente daquele padrão. Então, a gente não vai encaixá-lo nessas caixinhas. Tá? E aí você pode calcular esse valor limitante. Normalmente, a gente usa aqui essa expressão de 1 menos uma constante, normalmente esse 1,5. 1 não, né? 1 foi nesse caso. A gente usa aqui o início do quantio 1. Então, é o início do Q1 menos esse 1,5 vezes o intervalo entre quantis, de certa forma a gente coloca assim. E no outro caso, no oposto, a gente pega o início do último quartil, que é o número 5 nesse caso, e soma essa mesma grandeza vezes o mesmo intervalo. Então, se aparecesse aqui algum número menor do que -5, ele deveria ser representado com os pontinhos. Nesse caso, não aparece. Então, não vai haver nesse box plot aqueles pontinhos fora. Nem para baixo, nem para cima, porque para cima, o upper bound aqui, né, o limitante, esse aqui é o lower, esse aqui é o upper. O limitante é o 11. Como o 6 é menor do que o 11, ele vai ficar ali dentro. Beleza? Tá? Tranquilo. Legal. Foi aqui. Exercícios. Pronto. Agora era a hora de eu passar para vocês. Agradeço ao Abner, que já começou. Deixa eu interromper a minha tela de novo. E de novo não, primeira vez, né? Matheus, por favor, mostra para a gente aí o que você fez. Com prazer. Quando isso eu vou fazendo comentários gerais. Essa lista, vamos chamar assim, de exercícios tinha muitos pedaços, né? Essa foi mais puxada realmente que a anterior. Na próxima eu peguei mais leve. A do vídeo que eu já gravei e vou disponibilizar hoje. Legal, vamos lá, Matheus. Vocês conseguem ver minha tela?
Sim. Beleza. Então, primeiro, eu fiz a identificação aqui, no caso, a minha identificação na atividade, a motivação, no caso, fiz uma síntese da explicação geral sobre a proposta das atividades que o professor explicou na última aula. Comecei utilizando aqui a importação das bibliotecas, claro, e o código inicia com a declaração das variáveis, o código em si, que no caso eu fiz uma lista para X e outra para Y, e depois fiz uma atribuição dos dados que estão aqui nessa tabela que eu baixei lá no Kaggle, sobre experiência versus salário. No caso, é o salário de acordo com os anos de experiência que a pessoa tem. E depois eu fiz só a restribuição desses valores que está em data de cada coluna para cada variável lista que eu criei, x e y, respectivamente. Em seguida, eu reorganizei e distribuí 30% deles para teste e o restante, os outros 70%, para treinamento. E assim fiz para Y também. Esses aqui são os dados de modo geral, tanto anos de experiência, aqui no caso o ano em um mês, e aqui o respectivo salário. Esses outros aqui na lateral, claro, são os IDs de identificação de cada linha. A visualização do gráfico geral. No caso aqui é o comportamento dos dados em relação aos anos de experiência, de 2 a 10 anos, e os valores partindo de R$4.000, aqui nesse primeiro ponto, onde tem maior concentração, até 12.000. Aí, nesse caso, eu já parti para um treinamento de um modelo de regressão linear, que tem disponível dentro da biblioteca do sklearn, que se chama Linear Regression, que ele, no caso, atribuiu para cá, e fiz um treinamento a partir daqueles dados exclusivos só para treinamento, de x e y. Depois eu fiz o cálculo do coeficiente angular, ou no caso, a variável A. Esse aqui, eu já fiz a impressão dele, que no caso, o coeficiente angular equivale a 9.200. E depois eu fiz o cálculo do linear, que já vai ser o interceptor, que é a linha que vai cruzar em cima da projeção que será feita com base nesse treinamento. Partindo para esse ponto agora, já fiz o cálculo, aquele da função, eu quero chamar afim, mas é a função linear, é parecido com a função afim, mas se torna linear porque o valor de B é 0, né? Mas enfim, sei lá, gente, eu estou errando, mas vamos lá. Então, o y da predição, no caso, que é o valor independente, ele vai receber a multiplicação do coeficiente vezes os valores só para teste, mais o valor o coeficiente linear, tá? Depois vai ser impressos, aqui são os valores. Esses valores serão utilizados para construir a linha reta na diagonal. Aí ele vai se comportar crescendo ou decrescendo. Vamos visualizar esses dados agora. Para visualizar os dados, eu utilizei os dados reais Y e X. E para criar a linha vermelha, nesse caso, eu utilizei aquele cálculo, eu fiz o cálculo de prediction, que dá os mesmos resultados dessa função afim, ou dessa função linear que foi mostrada anteriormente, na sessão anterior. Tá, esse daqui é o gráfico 2, que ele vai mostrar uma amostra, no caso a linha vermelha representa a amostra de teste, por isso que ela nem vai do início até o fim, porque só são 30% do valor total, então é natural que a linha não chegue nas extremidades do gráfico. Tá, e outros cálculos? Peraí, Matheus, deixa eu pedir agora você voltar, antes da gente ir para essa outra parte. Só bem um pouquinho. Bem, primeiro, assim, como eu falei de um colega que usou a média móvel no ruído, né, que eu achei genial, a ideia do Matheus também de separar um conjunto de treinamento e um conjunto de teste, também achei genial. Como é que funciona? Quem seguir na linha de inteligência artificial aplicada, nessa trilha, vai ver isso com detalhes. A gente não vai antecipar muitos dos conceitos aqui, mas, basicamente,
Imagina que você tem um conjunto completo dos seus dados, você vai tirar uma parte dele para treinar, para tentar entender o que está acontecendo. E uma outra parte para testar se o seu treinamento foi realmente bom. O que está por trás disso? Se você usasse o conjunto inteiro para o treinamento, você até poderia ter uma noção do que está acontecendo, mas você precisaria ter novos dados para poder realmente testar o seu modelo. Então, a gente já faz essa separação. Aqui, a gente está resolvendo um problema que a gente quer passar uma reta num conjunto de pontos que a gente já supõe que tem uma estrutura linear mesmo, e usando um conjunto de treinamento, a gente vai ter uma e somente uma reta, dado esse conjunto de treinamento, né? Se fosse um outro conjunto escolhido, poderia ser uma outra reta. Beleza. Aí, Matheus, deixa eu entender o que você fez. Esses pontinhos aí em azul são elementos do conjunto de treinamento ou de teste? Conjunto geral. Todo mundo junto. Isso. Tá. Só a linha vermelha que representa os valores separados para a amostra. Mas vamos analisar, então, no caso, o do teste. Por favor, só o do teste. Isso. Porque o que acontece? Isso eu acho estranho, você misturar os dados de treinamento e de teste na mesma visualização. Tá? Não estou dizendo que está errado, mas para o nosso caso aqui é estranho. Peço que você coloque só o de teste. Isso. Pronto. Parece muito bom, né? Parece que esse ajuste linear representa bem. Vou até pegar um papel aqui. Me diz aí, quem é o A e B? Eu gosto mais de papel do que de pegar uma papel. Quais foram o seu A e B do treinamento? Só um minuto. Uhum. O A e B do treinamento, nesse caso, professor, ele é atribuído a essas variáveis aqui de coeficiente. Isso, exatamente. E intercepto. Quais são os valores? No caso, o do coeficiente, o valor impresso a partir do teste equivale a 9.200,23. E o linear equivale a 26.049,58. 049, vou até pôr o ponto 58, não vai dar diferença nenhuma, mas vamos lá. Beleza, agora deixa eu te pedir uma coisa. Calcula, chama esse regressor aí, passando o conjunto de teste nele. Ao invés de você passar o x-train, y-train, passa o de teste. Verifica. E roda o método de novo. Tá? O que está acontecendo? Você escolheu, você tem uma população, um conjunto completo. Dessa população, você tirou uma amostra para o seu treinamento. E rodou um modelo que te deu uma regressão. Então, a gente anotou aqui os coeficientes, o A e o B. Agora, eu quero que você use o mesmo modelo no seu outro conjunto. É como se você tivesse pegando uma outra amostra. Essa amostra é menor, mas tudo bem. Vamos ver o resultado. Deu diferente, né? Era 9.202, agora é 10.027. E o outro caso era 26 e pouco, agora é 24 e pouco. Qual é o que está correto? Usando a lógica... A pergunta vale para todos. Né? Se alguém quiser comentar, não precisa ser só o Matheus, não. Você quer que eu responda primeiro ou os outros? Isso. Não, quem tiver afim. Bem, eu acredito que o correto é o de treinamento, porque tem mais amostras. Na verdade, ambos estão corretos, porque os valores se diferem porque a quantidade de amostras são diferentes. Excelente. Então, vamos só mudar um pouquinho. Não vamos usar mais as palavras muito fortes, como está correto ou não está correto. Dado o meu conjunto de dados, é razoável supor que esse é o A e esse é o B. Então, essa frase, você tem suporte estatístico para concluir que. Tá? Eu estou falando com esse vocabulário porque é isso que a gente vai explorar na aula de teste de hipótese.
No fundo, o que a gente vai ver aqui lá, o Matheus já trouxe um ótimo trailer para a gente ver, tá? Então, a gente não pode dizer que um valor está errado. A gente vai aceitar, essa palavra a gente vai usar bastante, a gente vai aceitar esses dois valores, esses dois pares de A e B. Beleza? Valeu, Matheus. Muito bom. E quando a gente estiver na terça que vem discutindo o teste de hipótese, a gente vai poder voltar e discutir ainda melhor aqui esse seu exercício. Obrigado, professor. Legal. Vamos ao próximo. E aí, Rubens? Mostra aí pra gente. O Rubens fez um espaço de parâmetros, vai ter umas figuras bonitinhas. Deixa eu ver. Compartilhar tela. Aqui. Pronto? Tá aparecendo? Agora sim, deu. Tá. Eu procurei mais, assim, fazer mais testes, formas diferentes de calcular esse ajuste. Então, para começo de teste, para casos simples, o que eu fiz foi primeiro peguei uma reta e adicionei um ruído branco, que é simplesmente você somar uma série temporal no teu dado. Então, primeiro ajuste mais simples, ajuste por 2 pontos. Você pode escolher aleatoriamente eles e tentar ajustar os pontos. Não, Rubens, vamos voltar só um pouquinho. Mostra lá a equação com a qual você incorporou o ruído. Isso aqui. Pronto. Então, você tem um AX mais B, que seria a solução de referência, né? O seu modelo sem ruído. E aí você tem um gama, que é um número que você colocou entre 0 e 1, que ele dá uma medida da intensidade do ruído. Isso. E você tem um N, que é o seu ruído propriamente dito. E quem é esse N? No caso, eu usei um ruído branco, que seria basicamente o que a gente viu na última aula, no NumPy Random Range. Podia ser outro tipo de ruído também. Tá, então você gerou um número que ele vai retornar o quê? Ele vai retornar um número inteiro entre 0 e nzinho, é isso? É um conjunto de valores entre 0 e 1. Um conjunto de valores entre... Tá, n valores... O n ali é o número de valores, isso. Tá, entre 0 e 1. Com distribuição, você chegou a conferir? Era homogênea, uniforme. Homogênea é uniforme, tá, legal. O uniforme. A gente vai discutir os detalhes que estão por trás disso, né? Mas só um comentário. Se você gera algo que está entre 0 e 1, a média é meio. Então, você está somando algo que não tem média nula. Não vai ser a mesma coisa. Normalmente não é branco. Tá? Certo. O Reinaldo Rosa, que vai assumir a disciplina aqui, vai até depois falar do ruído rosa e de outras cores lá. Mas isso é uma coisa importante para vocês verem. Vocês podem deslocar, vocês podem colocar menos 0,5 mais isso. Resolveu o seu problema. Na média vai ser 0. Eu peguei alguns exemplos aqui também. Aqui eu peguei numa biblioteca, inclusive que foi o Reinaldo que me passou, do ruído branco, o ruído rosa e tem o rosa aí. E o vermelho. Mas, então, depois, aqui não precisa fazer agora, mas depois faz esse teste de plotar o que você gerou e olhar o histograma para ver que a média vai estar um pouquinho acima. Vai estar deslocada. Mas não inviabiliza os seus outros resultados. A gente pode seguir, tá tudo correto também. Vamos lá. Tá, então teve o ajuste por 2 pontos. Isso aí foi aquele exercício que você passou, né? Primeira vez. Coisa relativamente simples. Aí a gente volta pro ensino médio, que o A é delta Y sobre delta X. E aí tem no A, você escolhe qualquer ponto e tem o B. Isso. Primeiro foi um teste com aleatório. Nem sempre o resultado é bom. Às vezes o ajuste é muito fora da... E depois... Deixa eu aproveitar. Rubens, volta lá nas suas equações para a gente discutir os tipos de... Isso. Não, é embaixo. Desculpa. Esse aqui? Não, nas equações dos erros. Isso, pronto. Opa. É que tem um pequeno delay. Isso, esse aí. Há diversos... Bem, vocês viram que vocês podem calcular um erro como uma diferença, usando a linguagem do Matheus,
entre a sua predição e a sua observação, né? Há várias formas de calcular esse erro. Eu coloquei naqueles slides as 3 mais comuns. A primeira é simplesmente um menos o outro, né? Um desvio. Qual é o problema dessa fórmula? Para cada ponto funciona muito bem. Mas se você tem, por exemplo, 2 pontos e um você erra para mais e no outro você erra para menos, e esse erro é igual, quando você somou, você não errou nada, sendo que, na verdade, você errou bastante. Então, isso é um problema. Então, uma solução é tomar um módulo. Pronto, aí você já evita esse problema de um balancear o outro. Mas há um problema também com essa função do módulo. Quem conseguiu sacar qual é? Sacar por si ou depois procurar e ler por que ela é um problema? Na hora de derivar? Exato. Qual é o problema da função módulo? Ela é bem comportadinha até a origem, né? Ela é uma função infinitamente derivável, mas no ponto zero ela não é derivável. Tá? Por que ela não é derivável? Porque as derivadas laterais são diferentes, né? Hora está aqui, outra está aqui. Isso. Então a gente tem um problema. No ponto mais interessante, que é o ponto de erro zero, né? Está ali, ela não é derivável. Se você vai fazer uma coisa extremamente computacional, sem nenhuma base teórica e tal, não é dos males o maior. Mas, para provar convergência, calcular algumas taxas, não vale a dor de cabeça. Tá? Então, o que é uma solução muito bonita? Tomar o quadrado. Porque o quadrado, a gente está falando aqui de números reais, então o quadrado ele é positivo, e a função quadrática ela é infinitamente derivável em todo o seu conjunto. Então, está tranquilo para calcular tudo que a gente precisar analiticamente. A gente pode usar outras potências. Vocês já viram? Eu vi um trabalho uma vez só. Eu acho que ele usou a quarta. Normalmente, potências ímpares têm a ver com dissipações. E potências pares têm a ver com conservações. Tem a ver com conservação da energia, forças de atrito, enfim. Então, talvez uma potência par grande fosse bom. Por que a gente não usa? Primeiro, porque na hora de fazer as derivadas ia dar mais trabalho, né? Pensando em regra da cadeia. Essa é uma explicação. Outra que você não necessariamente vai ter uma convergência mais rápida a usar essas funções de ordem superior. Você pode conseguir algumas vantagens em casos específicos, mas aí já fica para quem for seguir realmente na linha de métodos numéricos e precisar ver alguma coisa assim. Tá? Mas às vezes é interessante você também ter uma convergência mais lenta também. Depende. Exatamente. Dependendo da sua superfície, por onde você está caminhando, né? Você não... Às vezes você quer ser muito afobado, afoito, e cai numa bacia de um mínimo local e vai ficar ali preso eternamente. Legal. Então, obrigado, Rui. Pode continuar. Teve esses erros, então, já introduzindo. Aqui está um cálculo básico dos erros para ajustes aleatórios. Depois foi por busca exaustiva. Como eu estou pegando 2 pontos a cada vez, você tem uma quantidade finita de retas possíveis. Seria n-1 fatorial. Então, uma forma é você buscar buscar em todas as possibilidades. Pronto, excelente. Então, você tem um número expressável, mas ele pode crescer muito rápido, porque é um fatorial, mesmo sendo um fatorial simples, né? E aí você calculou todos os pares possíveis. Isso, tomando como medidas 2 métricas aí, né? As métricas. Não, e aí você calculou o quê? A média para esses valores encontrados? Não, o menor erro que tiver. O menor erro. Tá. Sim. Vou te pedir por curiosidade, eu realmente não sei a resposta. Depois testa pegar todos os pares e calcula a média. Quem é o A médio? Faria sentido, porque deve convergir. Bata com um dos mínimos quadrados. Não sei provar, mas talvez bata. Também mas tem curiosidade, pode ir. Tem um por busca aleatória.
Ah, superfície de erro. Isso que eu queria que você explorasse mesmo. Então, você faz você chuta valores de A e B em vez de você pegar 2 pontos por vez e ver qual que é o melhor ajuste que tem. Então, um exemplo seria buscar aleatoriamente mesmo. Você chuta entre 5 e 0, entre 0 e 10, os valores de A e B, e vê o valor de erro. Onde tiver o mínimo é o melhor ajuste, provavelmente. Então, aqui tem um exemplo que tem um ajuste nessa reta. O interessante, eu não sei se isso é padrão, mas é que ele formou uma reta também nesse espaço. Uhum. Então, vamos lá. A gente tem a função y igual a x mais b. Y é a nossa variável dependente, y a variável independente. Então, normalmente a gente faz um gráfico colocando o x no eixo x e o y no eixo y. E a gente tem duas constantes, a e b, que são parâmetros nesse modelo. A gente pode fazer uma representação também em um espaço de parâmetros. Então, quando a gente plota uma figura como essa, na qual os eixos não são as grandezas, mas sim os parâmetros, a gente chama de espaço de parâmetros. A gente tem o A no eixo X, o B no eixo Y, e cada ponto aí, em J, né, A, B, é um par que representa um modelo. Cada ponto é um modelo. O que a gente vai fazer é procurar nesse espaço de busca qual é o ponto que dá o menor erro do nosso modelo frente aos dados que a gente está apresentando para testá-lo. E é muito útil usar uma representação por cores. Fica até bonito, né, da gente ver aqui, tentar entender. Vou sair do amarelo, vou tentar chegar no verde, até cair no azul bem escuro para minimizar o erro. Pela minha experiência com esse tipo de estrutura, acaba que o espaço de parâmetros acaba mostrando um pouco a própria estrutura da equação. Então, essas retas aí, outros colegas fizeram, dá para a gente ver outros plots, isso também acontece. E aí, deixa eu te perguntar, essa figura é para busca aleatória? Isso, você mostrar os valores de A e B. Isso, por isso que tem buracos na figura. Tem Isso. branco ali no meio, né? Porque o Rubens foi escolhendo aleatoriamente um ponto. Então ele poderia, aquele desafio que eu coloquei, né? Você escolhe um ponto, agora gera aleatoriamente outro. O seu erro é menor? É. Então você pode esquecer esse cara e ficar com um novo. E por aí vai. Essa é a lógica por trás de um método chamado Simulated Annealing, que é um tipo de método de Monte Carlo para estimação de parâmetros. Isso vale até para problemas bem complexos. Mas, ok. Uma outra coisa que seria possível é você definir... Desculpa, isso eu deveria ter comentado antes. Quando você vai fazer o espaço de parâmetros, você, no fundo, criou um domínio para os seus parâmetros. O A, que no caso do Rubens, variou entre 0 e 5, e o B entre 0 e 10. Você definiu, né, aquele espaço para fazer a busca ali dentro. Legal, pode ir, Rubens. Outra forma, então, de fazer seria, em vez de eu mostrar os valores de A e B, eu começar com um chute inicial, como você havia explicado na aula, e atualizando de acordo com uma vizinhança, procurar o caminho que leva ao mínimo. Então, aqui eu usei uma vizinhança de 4 pontos, o epsilon aqui seria o erro, e o tal seria um parâmetro que você usa do tamanho do passo. Isso é bem parecido, eu não sei se isso chega a ser um exemplo de descida do gradiente, é bem parecido. Não é o gradiente máximo, mas é uma busca de informação local. É parecido. No meu mestrado, eu usei uma estrutura chamada gradiente conjugado. Eu uso a descida máxima e incorporo um outro termo que tem uma certa memória do que está acontecendo. E essa memória tem a ver com a posição geográfica, bem parecido com o que você fez. Isso, e esse valor de tal, ele vai diminuindo, porque quando você chega próximo da solução que você quer, pode ser que você passe por ela e daí fique indo e voltando e nunca chegue realmente na solução. Então, isso a gente chama de adaptabilidade. Então, você fez um método adaptativo. O tamanho do passo faz sentido que no início seja alto, para eu conseguir andar bastante e pelo menos acertar
a bacia que vai ter o meu mínimo do interesse. Isso. Aqui está o código. Muito E aqui legal. o ajuste também ficou bem parecido com a solução final. E aqui está o caminho, então. Eu fiz 2 chutes, um começando com esses valores de A e B, começa aqui e termina na estrela ali. Então, aqui são as curvas de nível, então aqui seria o mínimo que tem da função, aqui tem outro também. Isso aqui, eu achei interessante também porque ele varia um pouco. Deve ser pela forma que eu calculei isso aí, mas varia um pouco esses valores aqui, é o formato dessa bacia. Uhum. O seu dado de entrada, ele tem um ruído. Então, ele não ficou uma reta perfeita exatamente pelo ruído que foi adicionado. E se esse ruído estocástico você gera de novo, ele pode mudar o desenho. Ah, não, mas o ruído não era gerado Ah, pelo... tá. Era fixo. É fixo, é o Tá. conjunto fixo. E aqui também tem outro exemplo, partindo de outro ponto. Eu queria ver se ele ia ficar aqui preso ou se ele ia seguir para lá, mas ele simplesmente passou e seguiu. Não, mas aí, peraí, deixa eu entender. Se o seu conjunto de pontos é sempre o mesmo nessas duas figuras, Sim. por que a superfície mudou? A superfície, então, eu calculei conforme o método antigo e calculei o histograma. Era só para eu gerar a visualização da superfície. Tá bom, tá bom. Entendi, entendi. E daí o caminho o algoritmo em si só mostra o caminho. Ele É. utiliza menos tempo de computação também, Uhum, inclusive. uhum. Excelente. Tá. E E finalmente. solução analítica. Daí, isso aqui, primeiro período, normalmente eles apresentam esse método de otimização, né? Que é você fazer a diferença, fazer o erro elevado ao quadrado, a derivada do erro ao quadrado igual a zero. Isso aí tem em livros também, a solução final, que é o A e B. Isso. Esse é o laboratório de Física 1, para quem fez, né? Com parte de teoria de erros. E aí tem o. Fiquei muito feliz de eu conseguir dar uma aula sobre regressão sem falar sobre método dos mínimos quadrados. Essa é a primeira vez que eu falo. Tá? Porque normalmente o que é a aula de regressão? Isso é o método dos mínimos quadrados, aplique. Tá? Eu tentei cercar para que vocês fossem por conta própria, entendendo o que está por trás do método. Definir a função erro e fazer o programa andar. Fazer o cidadão andar, como o Rubens plotou ali do caminho. Né? E aí um comentário, essa solução sempre vai existir, sempre vai ter alguma solução pelo método dos mínimos quadrados e vai ser única. É porque é uma Um problema parábola. composto. Acho que o Vinícius está aí, ó. Muito bom. O ajuste, tá, normal. Daí tem o problema do ruído. Eu lembrei uma coisa que eu tinha visto em outras disciplinas, que é o decaimento do ruído. É uma coisa bem comum você classificar o tipo do ruído de acordo com o decaimento dele, do Power Spectrum. Então tem essa biblioteca do Felix Patzel, não sei pronunciar direito, mas ele gera alguns ruídos, tem alguns exemplos do ruído branco, o ruído rosa e o browniano, Ah, legal. e dá para ver as estruturas. Então fiz o Power Spectrum, tem os detalhes ali no código, não vou aprofundar nisso. E isso o Reinaldo vai explicar um pouco mais na parte dele da disciplina. Daí tem o ajuste em escala logarítmica daí para ver isso. Cada um tem um valor. Esse aqui é o menos 5 terços, que é próximo, menos 5 terços, que é o de turbulência. Legal. Muito bom. É legal que você fez a parte básica lá e conseguiu ainda trazer uma. Fez o feijão com arroz e o estrogonofe. Muito bom. Legal. Obrigado, Rubens. Parar aqui. Pode fechar. Quem mais está aí? Ah, Renato, Kátia, Otto. Quem tem aí? Pode ser eu, Renato. Compartilhar aqui.
Compartilhou aí? Ainda não. Não apareceu, não. Tá carregando aqui. Uai. Aqui não está carregando, não. Não tá indo, não? Eu vou descompartilhar aqui e vou compartilhar Isso de aí, novo. tenta a tela inteira. Ah, opa, agora apareceu alguma coisa aqui. Acabou saindo. Agora foi, estamos vendo sua tela. Tenha cuidado. Tá. Deixa eu colocar aqui rapidinho que acabou saindo. Aí eu já peço para todo mundo deixar o seu collab no ponto, que aí quando a gente compartilhar vai mais rapidinho. Ele tava aqui carregado, só que acabou. Ai, vocês estão vendo agora aí? Sim, sim. Estamos vendo. Ok. Bom, quando eu tô mexendo, tá indo aí também? Uhum, tá. Ah, tá bom. Primeiro eu fiz uma análise plotando uma correlação linear. Então, fiz o que o professor tinha sugerido ali no exercício. Eu variei para A valendo menos que zero, igual a zero e maior que zero. Então, coloquei valendo 1, 0 e menos 1. E depois visualizei o comportamento dessas curvas. Depois eu, para valores de... Volta, isso, deixa aí na figura. Então, o que acontece, né? Esse A, ele dá a taxa de... no fundo, a derivada dessa função, né? É como ela vai crescer. Isso. Se o A é positivo, ela cresce. Se o A é negativo, ela decresce. Se o A é nulo, Isso. ela fica estacionária. E o B é simplesmente uma variação vertical, né? Isso. Legal. Depois eu fiz dado o valor de x e de f de x, eu calculei os valores para A e para B. Eu gerei f de x e f de x com valores que eu sabia o resultado. Então, peguei de forma simples só para entender o conceito. E aqui eu dou os valores de A e B. E aquelas funções, aquelas fórmulas, você pegou pelo método dos mínimos quadrados. Isso, exatamente. Depois eu peguei e fiz uma busca exaustiva, aleatória. Então, eu peguei para valores entre 0 e 5 para A e 0 e 5 para B, com um passo de 0,1. E cruzei... Exaustiva aleatória. Não, é exaustiva. Exaustiva, isso. Exaustiva, sim. A gente se atrapalha. Vamos lá. Sim. E aí com passo de 0,1, variando para cada um. Então eu fiz todas as combinações dentro dessa matriz aqui. E aí eu encontrei o meu valor de A e B pegando o menor erro possível. Então eu gerei todas as hipóteses de A e B. E aí o que dava o menor erro possível é o meu valor de AB. Aqui eu plotei. E aí depois eu fiz algo parecido, só que aí eu fiz otimizando. Eu fiz algo parecido com o colega anterior. Eu peguei, só que dessa vez eu fiz ele comparar os resultados com os vizinhos deles, né? E eu fiz ele andar na horizontal, na vertical e na diagonal. E aí ele comparava, se ele tivesse um valor menor no seu vizinho, ele caminhava para o vizinho, senão aquele era o resultado. E eu cheguei à conclusão que quanto menor o número de variáveis que eu tiver, ele vai ter uma precisão menor.
E também eu fiz ele saindo de vários pontos. Então, aqui no código, eu fiz ele sair dos pontos 1, 3 e 5, tanto para A e tanto para B, para ver se ele chegava no mesmo lugar. Aqui, como eu aumentei o número de variáveis, ele acabou encontrando o mesmo valor de A e B. Mas se eu diminuir esse valor de variáveis em tanto número de interações, ele pode acabar passando do ponto que a gente tem interesse e dando valores diferentes. Então, para cada valor de saída de A e B, eu consigo chegar no meu valor sem precisar fazer o que eu fiz anteriormente, de gerar todos os meus pontos A, B e encontrar o meu valor final. Então, eu fiz para 6 saídas, então dá para ver para diferentes pontos iniciais de A, B, ele chegar no valor que a gente quer. Uhum. E depois eu fiz uma comparação entre os dois métodos que eu usei, né? Um pegando todos os pontos e um desse método otimizado. E aí eu plotei comparando o custo de operação de cada um. Então, com a otimização, eu tive praticamente 7 vezes menos o tempo do que o primeiro método. E dá para ver nesse gráfico aqui, o método otimizado contra o método não otimizado. Desculpa, vamos discutir um pouquinho mais esse gráfico. Sim. Primeiro, parabéns que a escala começou do zero, né? Sim. E aí, deixa eu te perguntar. Para a busca exaustiva, que você levou aí 50 e poucos segundos, esse resultado, ele é determinístico? Ele Como é assim? ele mesmo e ponto final? Não, é sempre esse? Não, ele vai variar. Vai variar por quê? Dependendo dos meus inputs, dependendo da velocidade que eu tiver no computador, vai variar. Então, fiz uma pergunta muito, muito ampla, né? Vamos reduzir o escopo. Na mesma máquina, com os mesmos dados, com o mesmo passo. O seu A e B, vamos chamar de passo, o incremento que você vai dar. Se você fixar isso tudo, o seu resultado é sempre o mesmo? Eu acho que sim. Sim, também acho que sim. Ok. Agora, deixa eu te perguntar sobre a otimização. O que tem de estocástico na sua otimização? De estocástico? Como assim? O seu processo ele é completamente determinístico. Você não gerou números aleatórios hora nenhuma dentro do código. Não. Né? Mas você escolheu a condição inicial. Sim. Pronto. E aí você poderia ter escolhido outra, tanto que você fez Sim. E aí poderia, dependendo da que eu escolhesse, ele poderia gerar um outro valor ou chegar mais rápido no valor de interesse. Pronto, perfeito. Então, o que eu sugiro para você que está no curso de estatística? Coloca a condição inicial como uma variável aleatória e sorteie valores para ela. Certo. Tá? Não precisa fazer agora, não. Sim, Mas faz depois com calma. E aí você pode dar, por exemplo, 100 valores. 100 condições iniciais diferentes. E aí, ao invés de você comparar o seu exaustivo com o seu tempo de processamento para otimização dessa forma, você coloca um box plot. Sim. E aí você coloca como... Você pode fazer isso na vertical ou na horizontal. Talvez fique até mais bonito na horizontal. Você faz o box plot na horizontal e coloca uma barra vertical mostrando o tempo do exaustivo, que vai estar aqui e o seu processo vai estar aqui. Com certeza, vai estar longe. Mas se fosse um processo menos inteligente, talvez ele até se aproximasse. Talvez em alguns casos até passasse. Sim. A gente vai ver isso exatamente na aula de teste de hipótese. Como é que você compara coisas que são probabilidades? Certo. A gente vai rever isso na próxima aula. E aí, no final, a gente pode usar isso não só para ver tempo de processamento, mas desempenho, por exemplo. Eu consegui uma qualidade aqui dada pela barra azul. E pelo meu outro método alternativo, eu consegui uma qualidade dada pelo método laranja. Mas dependendo de alguma coisa, se a qualidade do laranja pode ser diferente. Então, como é que você compara?
Então, a gente vai mostrar, vou pedir para um aluno apresentar o trabalho que ela está fazendo com redes neurais. Redes neurais, vamos usar a linguagem do Matheus. Na fase de treinamento, ela é estocástica, porque ela depende da condição inicial. É igual o seu problema aqui. Uhum. Na fase de teste, ela é determinística, mas no treinamento, não. Então, se você vai comparar um resultado de uma estimativa com redes neurais com uma estimativa de um método determinístico, não vai comparar um contra um, você vai comparar uma distribuição contra um valor. Sim. Então, isso a gente vai ver direitinho. Pode ir. E depois, no final, eu gerei uma curva, pegando x e f de x. Aí eu gerei um ruído branco. E aí adicionei essa curva e plotei para ver o que acontecia. Então, eu somei. Aí, calma. Sobe lá na equação. É ótimo usar bibliotecas, mas você tem que entender o que elas estão fazendo. Você gerou aqui pelo NumPy, né? Você dá um lock, um scale e um size. O que é isso? Isso. O lock vai ser a minha média, então por ser um ruído branco, ele vai ficar em 0. Minha escala, eu decido o desvio padrão e o o size é o número de pontos que eu vou ter na minha curva. Pronto, excelente. Então você gera uma distribuição como você quiser, definindo a média. Isso. Nesse caso é bom controlar. Que a média seja 0, definindo uma variância. Então essa distribuição é normal, né? O método é o normal. Então você dá, para definir uma função normal, você dá a média e a variância, e você dá o número de pontos. Beleza. Isso. Excelente. Tá, aí mostra lá a figurinha. Aí depois eu peguei e adicionei a minha curva f de x. Tá, excelente. Aí deixa eu te pedir também para depois, não precisa ser agora, calcula a média da sua curva em verde e calcula a média da sua curva azul. Eu tinha feito isso e acabei apagando aqui. Tava dando muito diferente as médias e aí acabei apagando. Uhum. Depois você tenta de novo. Tá bom, eu vou fazer isso. Estatisticamente igual. Tá? Porque você Ok. está somando uma coisa de média nula. Sim. Tá? Para o ruído aditivo, isso vale. Para o ruído multiplicativo, aí a gente tem que pensar outras coisas. Mas para aqui vale. E a variância vai aumentar. Uhum. Sim. É a ideia do ruído, né? Sim. Beleza. Excelente. Valeu, Renato. Tá bom. Próximo. Kátia, mostra aí. Vocês estão vendo já? Sim, deu certo. Estamos vendo. Bem, o meu código está muito mais simples do que o de todo mundo. O pessoal caprichou aí. Eu seguia bem a ideia do que você foi falando para fazer na aula. Primeiro eu plotei aqui uns gráficos variando o A e o B. Uhum. E aí você só fez os gráficos, assim, digamos assim. Você não colocou os pontos aí, você colocou as retas. Só os gráficos. O tempo todo eu fiz assim, só os gráficos. Aí eu defini umas funções aqui para calcular o erro, baseado na diferença, nos quadrados e no valor absoluto. Daí eu plotei aqui, primeiro, eu defini um array para os valores de x, e aí fui testando, né, fazendo a busca exaustiva, até achar qual a reta que era igual a essa vermelhinha aqui, que é a que eu passei a objetivo, função objetivo, né? Uhum. Então, legal que você vê que cada um faz de um jeito, né? Você pode colocar vários pontos e traçar uma reta ali. Você pode olhar o espaço de parâmetros, que você tem o A e o B, no nosso caso, e ver ali o que está acontecendo. E você tem essa representação que também é bem curiosa, que é você colocar, dado um A e o B, eu tenho uma reta. Então, vou mostrar várias retas, e eu sei que alguma hora a reta é a reta escolhida, que é a reta vermelha. E aí tem a figura fica bonita, parece aquelas frentes de onda.
Eu acho que tem a ver com a... Na verdade, não era para a gente ver isso. Eu acho que é só uma interpretação que o nosso cérebro faz da imagem. Mas, enfim, fica bonito. Deixa eu até dar um zoom aqui. Daí você comentou que quando a gente calculou o erro, aqui foi só a diferença e ele achou dois valores de A e B. Mas na verdade o real é esse aqui. Foi esse que eu queria achar. A igual a menos 2 e B igual a 4. Não, mas peraí, por que ele encontrou dois valores de A e B? Você tinha comentado que não é eficiente usar a diferença para achar o erro. Ah, olha só. Nossa, excelente. Então, eu estava certo, não estou enrolando vocês. Tá. Olha que bom, excelente exemplo. Vou usar ele na aula. Daí Então, depois eu fiz usando o quadrado. Usando o quadrado. E não precisava ter plotado de novo, mas eu plotei. E bom. Aí agora ele achou só um, A e B. Excelente. E o módulo também, ele só achou um. Uhum. O problema do módulo é você garantir, né, demonstrar coisas, ou se você for em redes neurais, às vezes você faz gradientes analíticos, né? Então aí você está em maus lençóis. Mas se é só para otimizar, vai na fé no módulo que funciona. Aí depois eu vi que o pessoal usa uns ruídos bem complexos aí, mas eu construí o meu ruídozinho. Aqui eu defini uma função e aí eu ia somando um ou diminuindo um. O outro, não, depois eu mostro. Esse aqui, e aí eu ia variando a quantidade de pontos de x. Não, mas desculpa, você vai somando um ou diminuindo um, e você esquece, né? Quando você faz isso uma vez, na próxima vez não importa o que você fez antes. É isso? Não, é sempre soma um, diminui um. Isso, eu somo um ou diminuo um. Eu tô com um ponto aqui. Aí eu guardo se eu somei ou se eu subtraí no anterior. Isso, não importa. Isso. Não, eu guardo. Eu guardo. Você guarda. Mas para que você guarda? Para fazer o oposto no próximo? Por isso que ele está... É que eu queria ser feito aqui, né? Entendi. Tá, é uma provocação. É legal provocar o dado de diferentes formas para você testar as coisas. E aí, dependendo da sua resolução, você vai, né, mais nervosinho ou não. Aí depois eu fiz um exemplo com a multiplicação e um com soma e multiplicação ao mesmo tempo. Isso. Aí esse aqui é só soma e subtração, esse aqui é a multiplicação, esse aqui é soma e multiplicação. Combinar realmente estraga o sinal, né? E aí depois eu fiz um outro exemplo aqui, mostrando para cada um desses, se eu adiciono mais x. E aí eu calculei a média e a variância de cada um desses. Aí a média, quando eu fiz só a soma e subtração, deu a mesma média do original. Porque eu só estou somando e subtraindo, somando e subtraindo. Beleza. E o extra sumiu, que você tinha feito, mas não conseguiu salvar. Eu juro que eu fiz. Tava aqui, acho que eu esqueci de salvar. Inclusive tinha uma outra modificação que eu tinha feito aqui que tinha sumido, mas foi isso aí. Não, mas tá ótimo. Obrigado, Kátia. De nada. Quem mais está aí? Otto, isso. E acho que é o último, né? Não, tem um Thelma e o Vinícius. Tá dando para ver? Tá, estamos vendo. Pedi só para você falar um pouquinho mais alto. Beleza. Então, eu comecei daquele jeito que você pediu, né? De fazer o gráfico com A negativo, com A zero e A positivo. Beleza. Isso aqui são valores inteiros, né? Aí fiz valores entre 0 e 1, decimais, só que não tem diferença, né? Linear. E aqui a parte da regressão. Eu fiz só a regressão da força bruta, indo de A a B, passando por um range, né? De A em B.
Então, eu tinha definido uma função no começo, que é um A, é o randômico também. Ele gera um A randômico e um B randômico também. E beleza, ele faz a força bruta e encontra os parâmetros. E aqui seria o espaço de parâmetros, né? A função real que eu achei foi 148x mais 137. E com a força bruta ele achou esses valores também. E aqui você vê que bem onde fica mais verde é o ponto onde está o menos erro, o de menor erro. E a função de erro que eu usei foi só do módulo, né? Eu acho que poderia ter botado aqui as outras duas e ter visto como ficariam esses outros dois gráficos aí. Deixa eu fazer isso depois. É interessante para você ver que por você usar o módulo, aparecem essas simetrias desse tipo aí no seu espaço de parâmetros. Sim. É legal você testar outras para ver o que vai acontecer. E aí uma dica, sempre coloca a escala do lado, a legenda das cores. Escala? Para saber Tá, tipo de maior erro para... verdade. Isso faz sentido. Beleza, então. Tá. E do ruído, então, você falou para fazer de aditivo, multiplicativo ou combinação. Aí eu tinha respondido as perguntinhas que você fez, lá como podia controlar a intenção. Esse foi da média móvel lá, essa ideia eu tirei porque falam que eles usam isso agora no Covid, né? Para final de semana, tem o pessoal que sai mais, eles tentam usar isso para diminuir esse ruído aí. E como deixar a média do sinal igual ao do ruído, seria deixar a média do ruído em zero. Beleza. Aí aqui eu fiz 3 tipos de ruídos. Então, esse aqui é o aditivo, x recebe mais um ruído. Peraí, que acho que está igual esse aqui. Acabei de perceber. Isso aqui teria que ser aqui. Mas enfim. Aí esse aqui é o ruído multiplicativo com aditivo. Com o x recebendo valor e o a recebendo outro valor. Beleza. Aí eu plotei os gráficos. Esses são os ruídos entre 0 e 1, decimais, né? Então o aditivo tem pouca variação, o multiplicativo é igual. Um pouco diferente porque é outro número, né? E o aditivo multiplicativo é um pouco mais de variação. Isso. O que vai acontecer com o multiplicativo é que perto do zero ele vai ter uma influência menor e, à medida que ele vai se afastando, ele vai crescendo a influência. Vai aumentando E aqui. aí, pelo gráfico do composto, já dá para ver isso. Dá pra ver que tá variando mais aqui. E esses outros aqui foram só aumentando a escala, então agora antes era de 0 até 1, aqui foi de 0 até 2. Aí você vê que vai aumentando um pouco a variação. Aqui aumenta muito a variação. E aqui aumentando, diminuindo. Botei metade. Então, pouca variação e um pouco mais de variação por causa do multiplicativo, né? Mas é isso. Não, excelente. Legal. Obrigado aí. Telmo. Telmo e Vinícius. Quem tiver apostas. Acho que são os dois últimos. Ô, professor, posso. Deixa eu pedir, vamos parar 2 minutinhos só? Eu vou recarregar minha água, vou ver o cachorro que está latindo aqui. Tá bom? 2 minutos. Tá certo. Valeu.
Pronto. Telmo. Estamos vendo sua tela. Conseguem ver aqui, então? Sim. Certo. Então... Opa. Tem aquela primeira parte, né? Eu não tinha entendido muito bem. Eu achei que já fosse, em vez de pegar um A e um B constante, os parâmetros, eu achei que tivesse que variar ali, por exemplo, no intervalo. Eu tenho intervalo de, sei lá, o A vai de 0 até 1 e o B vai de 0 até 1 também, e eu teria que variar esses parâmetros compondo ali dados, né? E aí eu fiz dessa forma. E fiz aqui alguns testes, né? No caso aqui eu estou criando... Só um instante aqui. Estou criando aqui a função linear e aí eu estou aplicando nesses dados que eu fiz de forma aleatória, usando essa função rnorm, 100 pontos. E aí eu estou passando os parâmetros também com essa função ranif, e eles, dentro desses intervalos eles vão ser aleatórios, né? Tanto A quanto B. E aí eu fiz alguns testes. E também que eu tinha entendido no vídeo que era para testar fora o A e o B, fora do intervalo entre 0 e 1. Então eu compus aqui, por exemplo, entre -2 e -1, e 1 e 2, e também para o B, e aí eu fui testando o absoluto ou não para os dois casos, para esses dois intervalos. E aí eu fiz aqui esses plots, assim, só para ver como é que ficava. É claro que o A vai mudar a inclinação da reta e o B vai dizer o crescimento dela. Bom, Bem, assim, o objetivo por trás era vocês entenderem realmente o papel do A e do B, conseguir gerar os pontos e adicionar o ruído. Você caprichou no ruído aí, né? Porque você variou o próprio A e o B dinamicamente. Então, assim, isso não é mais uma reta formalmente. Esse último aí que tem essa linha de baixo não é nem função, né? Porque dado um X, você tem diferentes valores de Y. isso. Mesmo sem ruído. Mas ficou legal. Assim, pegou a ideia. Vamos adiante. E aí eu usei esse princípio para fazer os próximos exercícios, né? Por exemplo, eu criei aqui um valor de n igual a 1000 e eu fiz, por exemplo, o A e o B agora são variando entre -1 e 0, né? Que para dar a ideia da linearidade do modelo. E aí eu gerei para esses 1000 valores, o X é um rnorm considerando esses 1000 valores. E aí eu fiz o meu dado, ele é considerando isso, o A e o B variando, e sobre esses mil valores aí. E aí, só que daí o que acontece? Isso é como se o A e o B fossem pares, né? Então, quando eu fui fazer aplicar a diferença para encontrar, por exemplo, um erro, eu considerei essa diferença sobre os pares. Os meus dados eles são feitos em pares de parâmetros, então eu considerei essa diferença para esses pares de parâmetros. Então, como eu fui fazendo isso meio que intuitivamente, eu fiz dessa forma. Talvez não deva, provavelmente não foi a forma mais ideal. Eu testei, eu peguei a média desses dados e eu fiz o erro considerando essa média. Não, tá errado. A sequência não era essa. Mas esse seu truque aí de olhar a média, eu achei legal. Porque o que acontece? Você está provocando com ruído, o A e o B estão variando, não é isso? Isso. Dentro daquele intervalo de valores ali, de -1 a 0. Então, talvez essa média aí, ela recupere o valor original. Mas não, você segue aí, vai mostrando. E aí eu considerei o valor absoluto, né? E aí, por exemplo, aqui eu fiz um mapeamento sobre esse erro, dos dois parâmetros, considerando o erro. E aqui eu fiz um modelo que, dentro desse erro que for menor, né, eu escolhi quais foram os parâmetros que deu
o menor erro. Daí seria esse modelo linear. Pois é, e aí o incrível é que ficou bom, né? Quer dizer, essa reta, ela parece que é uma boa reta para ajustar essa reta vermelha, parece uma boa reta para ajustar esse conjunto de pontos azuis. E acho que você conseguiu isso exatamente por tirar a média lá em cima. Certo. E daí, e claro, tudo o resto que eu fiz foi baseado nisso. Né? Então, por exemplo, na parte de otimização, eu considerei que esse seria o meu modelo. Para mim, essa reta aqui foi o modelo que eu encontrei. Isso. Então, aí o que eu fiz já, tipo, para fazer um testezinho qualquer, eu fiz uma função objetivo considerando que agora eu tenho o meu modelo, que é aquele lá de cima, e qualquer outro par de parâmetro é um valor previsto, né? Uma predição sobre aquele. Seria outro modelo, outra reta que foi criado lá em cima. Mas aí a sua previsão é para A e B, não é para o Y dado o X. Não, só que considerando retas diferentes, né? Por exemplo, os parâmetros, eu tenho um parâmetro que foi o melhor, que é aquela reta. Então, esse é o meu modelo. Uhum, a sua referência. Isso, a referência. Depois eu faço um Y de novo, só que considerando outro parâmetro A e B. Por exemplo, aqui você tem ele constante. Por exemplo, o parâmetro de valor de índice 100. E aí eu testo, por exemplo, a diferença absoluta e depois a diferença quadrática. Aqui eu só estou fazendo a diferença. Então eu mando o meu modelo, que eu salvei lá em cima, e depois eu testo com outra reta qualquer, que é um par de parâmetros. E aí essa reta qualquer é um A e um B fixo. Nesse caso aqui foi fixo. Só que é diferente do modelo. Sim, sim. Até porque eu não botei o índice aqui, mas eu não me lembro, acho que foi 600 e alguma coisa a reta do modelo. Só que daí eu não consegui aprofundar muito nessa questão do erro. Eu só fiz esse plot, mas não... claro, eu usei o erro absoluto lá em cima para encontrar o modelo que eu considerei ideal. Né? Aqui, por exemplo, claro, tu tem um valor no erro, quando tu pega o erro, ele vai de -1 a... Então, a ideia de erro geralmente é de 0 a alguma coisa, tu nunca vai pensar em um valor negativo para um erro. Então, lá em cima eu usei o valor absoluto e aqui eu só plotei o erro quadrático também para ver como é que ficava. Uhum. Não, beleza. Mas depois eu sugiro que você refaça usando essa ideia mais simples mesmo, de um A e um B o tempo inteiro. Certo. Tá? Uma função linear clássica, digamos assim. E aí, usando aquele mesmo modelo, aquele que foi encontrado lá em cima, eu nunca fui muito além dessa questão de discussão de erro, só que em outra disciplina o professor Haroldo passou para nós como fazer um ruído sintético, né? Daí eu só usei essa noção de ruído sintético aqui, que tu tem um índice que vai dizer qual é a intensidade do erro, e aí tem um erro variando aqui, né, entre -1 e 1. E aí eu fui ajustando a intensidade desse erro para ver como é que ficava. Isso adicionado àquele modelo que eu tinha encontrado lá em cima. Uhum. E aqui está o gráfico, eu tenho um modelo que eu tinha como considerado ideal, e aí eu tenho aqui com diferentes erros, né, intensidades daquele erro. Uhum. Aqui eu tinha também perguntado sobre a média, né? Por exemplo, o erro sintético do primeiro aqui, a média é um pouco menor do que o segundo e um pouco menor que o terceiro. Quer dizer, um pouco maior que é negativo. Isso. E foi isso. Basicamente foi isso que eu fiz. Não, beleza. Depois testa isso e você vê que às vezes tirar a média salva a gente, né? Você estava com o A e B variando muito, mas quando você tirou a média, você conseguiu um comportamento linear. Beleza. Obrigado aí, Thelmo. Acho que o último é o Vinícius, né? Deu outro, Gaúcho. Alô, tá vendo? Pronto, estamos ouvindo. Tá. Eu iniciei começando o A e o B por números aleatórios. Ele gera um novo A e um novo B a cada vez que roda o notebook. Eu encontrei esses valores. Ele gerou esses valores aqui, 0,86, 0,074. Eu defini o Y
Para calcular os pontos, chamei de dado experimental, que é o obtido. Aí aqui a figura dessa reta. E aqui eu faço a força bruta, percorrendo todos os valores possíveis de A e B no intervalo em que eu gerei, com uma precisão de 0,01. E uma condição inicial aqui para a solução. Com condição inicial? Como assim? Não, aqui é que eu vou atualizar uma variável e se até eu passo... É só para editar e descrever mais código, eu passo uma condição inicial só para ele atualizar aqui na mesma linha. Até poderia fazer assim, por exemplo. Não, entendi. Sim. Só que porque quando a gente fala condição inicial, a gente já pensa que não. Então o cara vai ter que criar um laço aí para variar essa condição inicial. No seu caso não precisa, porque é uma força bruta, é exaustivo. Sim. Eu encontrei esses valores aqui com 2 casas de precisão. Daí depois eu usei um método de Levenberg-Marquardt, que está disponível na função curve fit do SciPy. Daí esse aqui sim precisa de condição inicial, um método baseado em descida do gradiente e Gauss-Newton, interpolação entre os dois. E aqui tem os tempos, 208 milissegundos aqui, microsegundos, e 1000 vezes mais rápido. Esses números são tão pequenos que o bom é colocar dentro de um laço, né, fazer uma quantidade de vezes, mas para aqui isso é suficiente, sem dúvida. E aqui um texto sobre a diferença absoluta e quadrática, falando sobre derivada, gradiente. Aqui uma imagem sobre mínima e massa global. Aqui a solução analítica usando os dados discretos como fonte. Aqui eu começo a parte de ruído. Eu usei um pacote chamado Scikit-Image e passei um ruído gaussiano aditivo com diferentes desvio padrão, 1%, 5% e 10%. Aqui esses 3 casos, deu 1%, 5% e 10%. Ficou ótimo, ficou bem ilustrativo, né? A importância da reta original. variância. É a reta original, experimental. E aqui no desafio eu usei um algoritmo genético, que é o método estocástico, para estimar o A e B dessas retas. E aqui embaixo... Usar um canhão para matar a formiguinha. Vamos ver como é que ficou. E eu usei a diferença absoluta, que não usa gradiente. O tempo foi um pouco mais demorado que a força bruta, mas ele tem uma precisão bem maior também. Pode ter um canhão aqui também nos parâmetros. Eu encontrei aqui os resultados, um erro de 10 a menos 9. E é isso. Quando você usa o problema do método dos mínimos quadrados, ele vai te dar a solução perfeita. Mas à medida que você vai deixando o problema mais complexo, com mais ruído, ele pode ser mais complicadinho, né? E aí usar esses métodos que não são baseados em informação local, como um genético, acaba sendo mais interessante. Então é bom que você usou do seu trabalho de graduação, né? Legal, consigo recuperá-lo. Legal, valeu. Isso, o genético é mais genérico. Esse método dos mínimos quadrados a gente vai usar, nesse caso, só para regressão linear. Dependendo de você, se você está com outro modelo, você até pode, vai ser mais difícil fazer umas continhas, mas dá para chegar. É o que eu falei nos slides sobre regressão linear múltipla, métodos de ordem superiores e tal. Mas se você... Isso é bom para quem é da computação, né? E aí agora eu tiro a minha camisa de físico e visto a de computeira. Quero nem estudar a teoria desse negócio. Aí eu vou programar, vou rodar meu troço, vai funcionar. Não precisa saber qual é a forma funcional, se ele é derivável ou não. Vou rodar meu genético e vou ser feliz. Beleza. Valeu, Vinícius. Vamos voltar para mim agora. E deixa eu voltar os slides. Pronto. Vamos lá. Deixa eu ver se alguma coisa que eu pedi não foi conversada.
Tá. Acho que o Matheus falou que tinha uma dúvida, né? Acho que pode perguntar agora, Matheus. Vou sair aqui. Tranquilo, obrigado. Professor, eu anotei aqui no chat, só não postei. Mas, enfim, seguindo a ideia que eu tinha inicialmente apresentado, eu posso considerar o cálculo de perda, loss, como uma taxa de erro também? Porque é só uma questão de... por exemplo, durante o treinamento, a gente consegue fazer uma compilação de alguns tipos de dados. E a gente consegue calcular essa taxa de erro em cima dessa compilação. Aí tem métricas que validam a parte positiva e tem esse loss, que no caso é a parte de taxa de erro. Nesse caso, essas taxas de perda, quer dizer, seria considerada taxa de erro também? Estocástico gradiente, por exemplo, como na maioria dos casos em processamento de imagem. Eu confesso que eu ainda não consegui entender. Talvez eu não consiga me expressar muito bem agora. Eu acho que eu vou tentar reformular minha pergunta. Tá, aí depois você me manda manda pelo chat daqui, que aí aí todo mundo consegue acompanhar também. Tá? Tudo bem. Mas eu não... Deixa eu ver o que é que o Rubens escreveu aqui. O que você falou, Rubens? De estocástico, alguma coisa estocástica? Tipo um erro estocástico. Tipo isso. Eu tava querendo entender o que... Por exemplo, tem vários... Todo mundo junto já fica mais fácil. Vamos tentar. Tem vários que, por exemplo, no que eu costumo trabalhar, sempre mexo com descida do gradiente estocástico e alguma coisa desse tipo. Então, eu estava querendo entender melhor com que tipo de resultado essas taxas significavam. Porque agora que, assim, apesar de eu comecei a estudar Machine Learning ano passado, e aí tem muitas coisas que eu estou fixando ainda sobre esses conceitos. Eu entendi na prática o que eles geram, mas eu não entendi o que cada parte por si só gera, entende? Uhum. Por exemplo, essas taxas de erro que todos apresentaram, eu estava tentando associar com a taxa de... Quer dizer, essas taxas de erros apresentadas com o método estocástico e de otimização, eu não sei se está fazendo sentido, mas estou confuso agora até para concluir a minha pergunta. Mas o que eu quero dizer é que eu ainda estou tentando aprender esses significados, tentando sintetizar essas duas coisas, matemática e com machine learning. Tá, deixa eu tentar contribuir da seguinte forma. Imagine um problema que você controla ele bem, e você tem uma solução, como a gente fez aqui. Eu dou quem é o A e o B, digo que Y é igual a X mais B e tem uma reta. Pronto, eu controlei tudo. Ok. Aí eu quero calcular dados, pontos X e Y, inverter para descobrir quem são A e B. Esse problema é bem fácil de resolver. Se for o problema original, sem ruído, eu garanto que a solução existe, é única e é perfeita. É da erro zero. A ideia de perfeita é ser erro zero, tá? À medida que eu coloco ruído, eu já não garanto o erro zero. Eu não vou conseguir ter uma solução de erro zero, mas eu vou conseguir encontrar uma solução, ela vai ser única e ela vai ser a melhor. Ela não vai ser perfeita, mas ela vai ser a melhor que eu posso ter. Em alguns casos, quando você tem ruído, não necessariamente quando você tem uma solução de erro menor, ela é melhor. Porque você pode estar tão viciado naquele ruído que você está modelando o ruído e não o sinal. Tá? Isso a gente vai ver no dia 31, eu acho, na aula sobre caminhadas aleatórias e métodos de Monte Carlo. Tá? Eu vou pedir para um aluno apresentar umas coisas que ele tem feito sobre acurácia e precisão. Acurácia e robustez, desculpa. Isso vai ser ótimo. É a diferença entre você ser preciso e você ser acurado, tá? Então, ele vai mostrar algumas coisas nessa direção, acho que vai te ajudar. Legal. Deixa eu voltar para cá. Falamos. Ok. Tá. Eu acho que a gente cobriu tudo que eu queria comentar, a não ser
dois itens que até apareceram quando vocês estavam conversando, que é correlação e o coeficiente de determinação. Então, peguei aqui slides do professor Camilo, professor da disciplina de estatística no SERI, no curso de sensoriamento remoto, do INPE também. Conversei um pouco com ele, e aí roubei alguns slides dele e do Miguel, o professor Antônio Miguel Monteiro, que foi o meu orientador do doutorado, e acho que até hoje a disciplina de estatística espacial. Tá? Então, vamos lá. Modelo de regressão linear simples. A gente tem uma variável dependente, uma variável independente, isso eu fui falando para vocês, né? E aqui ele coloca essa letra engraçada, vamos chamar de QC, um QC de I, então para cada ponto de observação X, I, eu tenho um Y de I e um QC de I. Esse QC de I é uma componente aleatória. É algo que eu não vou controlar no meu modelo. Tá? Um erro, um resíduo. E eu vou estimar a minha reta no sentido de estimar aqui quem é beta 0 e quem é beta 1. Ok? Há algumas pressuposições aqui para esse QC. Para que a teoria funcione, a gente não consegue fazer algo que funcione para todos os casos sempre. A gente precisa de um escopo. Esse escopo é dado pelos nossos pressupostos, pelas nossas hipóteses. Quais são as hipóteses aqui? Que o erro tem esperança nula. Vamos chamar de média aqui. O valor médio desse erro é nulo. Ele tem variância fixa. A questão da variância fixa, isso pode ser essa condição pode ser enfraquecida em alguns outros casos, mas aqui para a gente não. E a outra coisa é que esses erros são independentes, que é diferente do caso da Kátia. Por isso que eu fiquei explorando tanto a pergunta sobre e agora você está em um valor de erro. O próximo, você guarda essa informação anterior? Para que isso funcione, não pode guardar. Os erros têm que ser independentes. Tá? E aí, o que acontece? A gente pode usar a fórmula dos mínimos quadrados, escolhe os valores A e B, e aí a gente pode começar a olhar o seguinte, quando você tem um sinal, quando você tem dois sinais, um sinal X e um sinal Y, e você quer ver a correlação entre eles, a correlação vai ser uma medida, uma métrica, que vai dizer o quão similares esses sinais são. Ela vai variar de -1 a +1. Se os sinais forem completamente dissociados, vamos chamar assim, a correlação é nula. Se eles crescerem de forma semelhante, né, quando um sobe, o outro também sobe, quando um desce, o outro também desce, vai aumentar o valor da correlação. Então, correlação é uma das medidas mais simples de similaridade entre séries temporais. Então, vocês podem ver que há uma relação, deixa eu voltar aqui, entre a qualidade de um ajuste e a correlação. Tá? O que acontece? Quando você calcula, volta aqui, a qualidade desse ajuste, você vai chegar no chamado índice de determinação. Eu não lembro quem, foi um dos primeiros aí que calculou. E essa pessoa mesmo comentou, acho que foi você mesmo, Matheus, não foi? Que comentou a relação entre ele e o Rzinho daqui. O que acontece? O coeficiente de determinação, em alguns casos, ele em alguns casos não, ele é representado como R2, ou R quadrado. Ele é o quadrado do coeficiente de correlação. Tá? E o coeficiente de correlação, por sua vez, vocês podem enxergar da seguinte forma. Imagine um espaço com N dimensões. Cada dimensão é um ponto da minha série temporal. E aí eu tenho, então, o meu espaço, o meu vetor, que é a minha série temporal nesse espaço, e eu tenho um outro vetor, que é a outra série temporal nesse espaço. A correlação entre essas duas séries é o cosseno do ângulo entre elas. Por isso que a correlação está entre -1 e 1. Quando vocês verem algo entre -1 e 1, já desconfiem. Isso tem alguma coisa a ver com trigonometria. Tem a ver com seno e cosseno. Tá? E correlação tem alguns casos curiosos, que é o que eu apresento aqui. Esses 4 casos aqui em laranja,
todos eles têm o mesmo coeficiente de correlação, que é 0,82. Mas vocês veem que eles são muito diferentes, né? O primeiro caso, ok, ele é um coeficiente bonito, é uma relação linear que dá para a gente entender. O outro caso, na verdade, é uma parábola, né? Um trecho de algo que definitivamente não é linear, mas a gente vai usar um modelo linear. E o fato de dar uma correlação alta está dizendo que, olha, um modelo linear não é tão ruim assim. Isso não quer dizer que ele é verdadeiro. Isso quer dizer que ele é melhor do que nada para descrever o que está acontecendo. Isso a gente vai usar na aula de teste de hipótese também, essa ideia. Aqui embaixo você tem um comportamento linear muito bem, mas tem um cara, né, que está atrapalhando aqui a vida. Tem essa ovelha negra aqui. O que poderia ser mais interessante? Remover o outlier, né? Tá? Possivelmente, se você faz um box plot desses pontos, esse valor aqui, né, de x ou de y, ele estaria fora. E um outro caso aqui, que você tem vários pontos bem próximos aqui, podem ser vários valores de y para o mesmo x, ou podem ser um conjunto de x bem próximo. Tá? E você tem um ponto muito afastado. Aqui você tem uma discrepância em y, aqui você tem uma discrepância em x. O que está por trás disso? Se os valores não estão bem distribuídos no domínio, aí você pode ter alguns problemas. Mas, no caso geral, correlação é uma boa medida. Existem outras medidas de similaridade entre séries temporais. Correlação cruzada, autocorrelação, medidas baseadas em entropia. Imagino que o Reinaldo vai comentar um pouco sobre essas coisas. Tá? Eu quis trazer correlação e coeficiente de determinação, correlação dando a equação e o coeficiente de determinação apenas comentando que ele é o quadrado da correlação, mas não precisa vocês se preocuparem com ele aqui. Isso vai ser discutido, para quem cursar, na disciplina de métodos numéricos. Tá? Alguns assuntos acabam que eles são do interesse de diferentes disciplinas. A gente tenta conversar aqui, nós docentes, para que não haja duplicação de conteúdo. Tá? Então, aqui, existe. Por fim, aquelas perguntas sobre média e variância sem e com ruído, a gente conversou também. Exercícios opcionais, alguns fizeram, a gente discutiu, vimos o tempo de processamento, pedi para alguém aí, que eu não lembro, acho que o Renato, né, de calcular variando a condição inicial para a gente ver um histograma. De repente, até a gente usa isso na aula de teste de hipótese. Sobre a distribuição de A e B, conversei um pouco com o Rubens, né? Pode ver isso para par, mas pode ver para esse problema de otimização estocástica também. Dada a condição inicial, você vai ter um valor de A e B. Se você muda a condição inicial, talvez você chegue a um outro valor estimado de A e B. Tá? Então, num conjunto de condições iniciais, você vai ter um conjunto de A's e de B's. E seu dado. Achei legal o Matheus e algum outro, esqueci, trouxeram dados, acho que o Abner, né? E trouxeram dados reais, tentaram fazer estimativa, muito bom. Vamos lá, perguntas ainda? Deixa eu voltar para a tela para olhar vocês. Olha o chat, que coisa que eu passei. Ah, tá, você escreveu aqui. Aí, cuidado com cada palavrinha, né? Taxa, para mim, é uma variação. É como alguma coisa varia em relação à outra. Tá? Essa é a ideia. Tá. Ah, tá, e posto aqui em breve, tá bom. Bem, era isso. 1h36, beleza. De aula. Meus caros, eu vou ficar aqui ainda, se alguém quiser tirar alguma dúvida. E deixa eu interromper a gravação.